Você já se apaixonou por uma blusa e quando vestiu se sentiu totalmente frustrada por causa dos seios? Talvez parecendo grande demais, pequeno demais, baixo demais, alto demais, trazendo até uma sensação meio que de sufocamento. O ponto é, a resposta final é sempre achar que tem alguma coisa de errada com o nosso corpo. Mas hoje eu quero te mostrar que na maioria das vezes é só uma questão de equilíbrio visual. Todas as vezes que você veste uma roupa, ou melhor, uma blusa, porque hoje o nosso foco é falar sobre peitiolas. Sim, hoje o tema do vídeo é seios, e através desse conteúdo eu quero que você entenda que não existe nada de errado com o seu corpo, mas sim que quando os olhos veem, sempre buscam por linhas, pontos de atenção e, claro, harmonia. Porque falando de seios, quando tudo aponta para ele simplesmente se torna o protagonista, de uma forma negativa ou positiva, quando você tem estratégias para dominar o vestir dessa característica do seu corpo. Meu nome é Caroline Finamor, sou estrategista de imagem e aqui eu falo sobre moda e beleza com profundidade. Então, se você gosta de entender os porquês das coisas, esse espaço é seu. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso me ajuda muito na divulgação e bora pro vídeo. Vamos falar de seios altos. Como o próprio nome já diz, são seios altos. Geralmente a base final fica ali próxima da região das axilas. Ele pode sim ter mais volume ou menos volume, porém o colo ele geralmente é mais encurtado, a divisão central dos seios quase não é percebida. É como se fossem um só. Sabe o direito e o esquerdo? A linha que fica ali no meio, ela não tem profundidade. Então, por isso, ele tem esse volume mais alto. Ele parece ser um seio que salta, trazendo às vezes até uma sensação visual de sufocamento. E se você tem esse formato de seios, para camuflar essa característica de seios mais altos, você cobri-los é o passo inicial. Então, use camisas um pouco mais fechadas, com detalhes, cortes assimétricos. Você pode usar também camisas que tenham um bolso com detalhe diferente, um bordado, que tenha ali uma assimetria. Tudo isso funciona super bem. Outra dica de ouro é você apostar em broches, em colares mais próximos do seu pescoço. Assim você divide essa atenção do seio alto com esse outro ponto de atenção. Lembra que todas as vezes que o cérebro olha para você, ele busca por linhas, pontos de atenção e, claro, harmonia. Blusas com ombros franzidos, tecidos mais leves com movimento, que você consiga trazer atenção não somente para a região onde o seu seio está, mas todo um contexto da sua arquitetura. Isso vai te deixar muito mais bonita e, claro, muito mais confortável. Quando o ponto é valorizar esse tipo de formato de seio, nós vamos apostar em decotes em V. São maravilhosos para você, porque tira a atenção central do seio e também divide com os ombros. O ponto de atenção é evite trazer mais profundidade para esse decote. No caso de você usar um decote mais profundo em V, invista em colocar uma base por baixo, assim você consegue também trazer uma diferença, seja com contraste de cores ou contraste de texturas, o que fica super interessante. Você consegue trazer ali o visual do seu colo, mas sem trazer essa tensão que pode acabar em vulgaridade. Decotes com mais colo visível e você trazer laços, flores, inclusive tem várias peças que estão super em alta com essa pegada maximalista dos detalhes. Isso super funciona para o seu tipo de seio. Babados, lenços colocados de forma estratégica, tudo isso funciona muito bem. Já para as blusas de gola alta, a indicação é que você mantenha sempre os seus ombros à mostra. Coloca uma gola alta que seja assim mais ajustada, não tem problema, mas traga pontos de atenção nessa gola, sabe, mais próxima aqui do pescoço. Pode ser um lenço, pode ser um mix de colares, pode ser uma gola que tem ali um franzido, algo diferente. Enfim, dá para você explorar muito. Mas lembre-se, traga um ponto de atenção um pouco mais alto do que o seu seio, que isso vai te harmonizar, fazer uma divisão de atenção nessa estrutura dos seus seios. Seios baixos, muitas vezes relacionado a um peito caído, quando na verdade se trata da localização desse seio, que fica logo abaixo da linha das axilas, totalmente diferente do seio alto, que geralmente a base final dele
é na linha das axilas. Por isso que é tão importante você entender as características do seu corpo, porque não é que a blusa não foi feita para você ou que nada dá certo em você, mas sim que existem modelagens que vão favorecer melhor o seu tipo de seio. E no caso dos seios baixos, se você tiver mamas um pouco mais volumosas, fica muito aquela sensação de barriga e peito tá tudo junto. Então, fuja principalmente de saias e calças de cintura alta, porque essa sensação visual vai ser aumentada com esse tipo de cintura. Opte por cinturas médias, cinturas baixas, se for do seu gosto. Sempre trazendo algo interessante ali na cintura, sabe? Por exemplo, cintos, usar algum tipo de assimetria, um corte diferente, uma amarração. Tudo isso vai dividir essa tensão de seio com barriga e cintura, o que vai favorecer e muito a sua imagem visual no contexto geral. Blusas com decote em V. E aqui você pode seguir a linha da sua axila para conseguir equilibrar melhor esse visual. Aposte também em blusas que tenham tecidos com mais caimento, com mais leveza, com mais movimento, que também traga curvas, representando as curvas que você possui nessa região, de ser um peito médio um pouco mais macio. E, de novo, pode ser que você tenha mamas menores ou mamas maiores. Quanto maior, mais a sensação de peito e barriga junto. Quanto menor, fica uma coisa assim, parecendo que está desproporcional, a depender do tipo de roupa que você usa, o tipo de tecido, de corte, caimento. Então, segue a dica. Decote em V, tecidos mais leves, com movimento, tudo isso te favorece demais. E se você gosta de camisas, busque por camisas com uma leve estrutura. Isso vai fazer também com que fique muito mais harmônico. E sempre se lembrando de trazer uma marcação na região média da sua cintura. Ai, Carol, não sei onde é minha cintura, não sei o que, não sei o que. Vou trazer conteúdo sobre isso também. Mas por hora, você pode trazer ali na cintura da calça que você veste, algo que chame atenção. Tudo isso divide a atenção, reflete em equilíbrio, em harmonia. Camisas, blusas que na base elas têm alguma coisa de assimetria, querida, aposte, são premium para você. Golas altas. Aqui você pode investir em golas altas, sempre mantendo também os ombros à mostra, tudo mais visível. Aposte em deixar o cabelo preso, trazer também alguns brincos que chamem um pouco mais de atenção, brincos mais alongados, tudo isso vai trazer mais atenção para cima. Apostar em um batom um pouco mais vibrante, chamou atenção, dividiu a atenção desses dois lugares, você já consegue trazer muito equilíbrio para sua imagem. Seios grandes e largos, geralmente tem bastante volume e eles chegam a ultrapassar a caixa torácica, sabe? Essa linha que fica bem rente assim na lateral da sua costela, eles chegam a sair assim para os lados. Então, ao contrário do seio alto, que ele é mais juntinho, que aquela linha ali do meio quase não existe, que não tem profundidade, já nesse formato de seios grandes e largos, os seios são completamente separados, chegando aí um para cada canto também. E aqui a gente já começa com o pé na porta. Quem aí já ouviu que quem tem seio volumoso não pode usar volume? Muito pelo contrário, você pode e deve, mas claro, com estratégia que eu vou te ensinar. Entenda, para camuflar essa estrutura de seio, as ombreiras são as suas melhores amigas. Elas conseguem trazer a atenção, alongar os seus ombros e ainda tirar todo esse contexto de volume como a chamada principal para o seu corpo. É simplesmente a melhor coisa que você pode fazer por você. Invista tanto em peças, blusas, camisetas que tenham essa estrutura com ombreiras, que você já vai conseguir ver a diferença. Outra dica é você também fazer o uso de lenços de forma intencional e assim um pouco mais dramática se fizer sentido para você e para o seu estilo. Você pode jogar nos botões, colocando só de um lado. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês conseguirem visualizar. Todo esse tipo de aplicação em cima de blusas, de blazers, valorizam demais para você. São super favoráveis para você que tem seios grandes e mais soltos, mais largos. Camisas estruturadas, onde as mangas sejam mais volumosas, você também divide a atenção.
Camisetas básicas com tecido um pouco mais denso, um pouco mais grossinho, sabe? Também são ótimas para você. Nada de blusas muito levinhas, muito grudadinhas. Isso realmente vai fazer triplicar o tamanho do seu seio. Nada muito coladinho, justinho, sem estratégia, senão te deixa desproporcional. Para valorizar, mantenha sempre o colo à mostra. E aqui o corte mais assertivo para você são as peças assimétricas. Você consegue dividir a atenção. Leves drapeados, mesmo usando peças que sejam mais ajustadas ao corpo. Você consegue equilibrar esse ajustado, que não é tão favorável, com essa assimetria, com esse tecido mais movimentado, sabe? Com esse drapeado que deixa um toque interessante, tira o foco dos seios, divide a atenção e te deixa harmônica. Gola alta também funciona, desde que os seus ombros estejam à mostra. E aqui, nada de drapeados, de acessórios na blusa, tá? Aqui o simples, ele funciona muito melhor. E sempre opte por estar com o cabelo preso, chamar atenção só para essa região do colo, e aí você pode arrasar na maquiagem, nos acessórios, em outras coisas. Mas sempre o ponto é equilíbrio, porque no fim você pode usar o que você quiser. O seu estilo é você, só precisa aprender como vestir o seu corpo, respeitando cada característica sua, que é tão única. Seios pequenos. Se são altos, médios, baixos, largos, não importa. Você tem seios. Ainda que o mundo te diga que você é uma mulher reta, que tem que colocar silicone, fazer um monte de coisa, que precisa compensar com outras partes do seu corpo, isso não existe. Então aqui eu vou te ensinar a camuflar essa característica de ter um peito mais reto com roupas. Simplesmente use e abuse de informações nessa região, sabe? Traga mais volume, mais textura, brinque com os acessórios, lenços, broches, colares, mix de colares bem interessantes, volume de cabelo, tudo isso vai chamar mais atenção e vai te deixar muito mais volumosa nessa região, se essa é a sua intenção no formato de camuflar. Camisetas com detalhes nos ombros, bordados, botões frontais que chamem mais atenção, que tragam aquele toque, sabe? Eu pensei no que eu estou usando, algo mais chamativo. Laços, ornamentos em geral funcionam muito para você. Use e abuse. Para você que deseja valorizar com discrição, entenda, você tem assim uma jogada absurda de opções. Decote em V, decote quadrado, mais arredondado, assimétrico, alças mais finas, alças mais grossas, você tem grande liberdade para usar. Quando a peça é mais ajustada, fica mais evidente que você não tem tanto volume. Então, trazendo essa assimetria, brincando com as peças, até mesmo um pouco de volume, tudo isso vai valorizar muito e sem te deixar vulgar. Camisas e camisetas básicas sempre mais próximas do seu corpo. Fuja do oversize. Aqui não vai funcionar para você. E se você não conseguiu identificar qual o formato dos seus seios, entenda uma coisa: você pode sim ter um mix de todos eles. Então, a minha ideia para você é se olhar, vai para o espelho, sabe? Se olha, olha para os seus seios e veja o que te chama mais atenção. Coloca uma blusa um pouco mais próxima e veja o que fica mais perceptível. Isso vai te ajudar muito a seguir uma linha de raciocínio. Você vai trabalhar com aquilo que aparece mais. Exemplo: eu tenho mais volume de seios. Eu vejo que o meu seio ele é um pouco mais para baixo. Eu vejo que o meu seio é mais alto. Eu vejo que eu tenho menos peito, mas ainda assim ele parece mais separado. Você vai pegar a principal característica e a partir daí você vai trabalhar com todo esse conteúdo que eu te entreguei. É um conteúdo mais denso, então a minha indicação é que você pegue papel e caneta, assista novamente, fazendo as anotações mais importantes com base na sua estrutura, na estrutura dos seus seios. Camuflar não é se apagar. Valorizar não é se expor demais. Tudo é equilíbrio. E o equilíbrio começa em você compreender as suas características e dominar a sua imagem. E dar continuidade em boas escolhas na sua relação com o guarda-roupa. Quando você entende isso, a roupa deixa de ser um conflito e ela passa a ser uma aliada, algo que você usa para expressar você, expressar sua personalidade, expressar os seus desejos, expressar o seu momento de vida.
Aprenda a vestir exatamente o que te valoriza. Aquela blusa não ficou tão linda em você quanto ficou em outra pessoa, porque os seios de vocês, a arquitetura corporal de forma geral é diferente. E aqui eu não quero que você se encaixe em um padrão, mas sim que você descubra os seus próprios padrões e se vista de si mesma. Agora já compartilha esse vídeo com uma amiga peituda ou despeitada que eu tenho certeza que ela vai amar esse conteúdo. Me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá e acompanhem também o meu dia a dia. A harmonia é repetição e não há nada mais chique, mais elegante do que ser você. Beijo e até o próximo vídeo.